Começar com uma oração, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele tome a direção nessa noite, de tudo que for feito, tudo que for falado aqui. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por estarmos em Tua presença, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, te louvar por toda a Tua graça, por toda a Tua fidelidade. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Teu nome venha a ser engrandecido, o Teu nome venha a ser exaltado, porque o Senhor é digno. A Tua palavra é poderosa para transformar e para salvar qualquer que seja o maior pecador. Mas nós cremos, Senhor, que ela também é poderosa para nos transformar, porque pensamos muitas vezes que ela é capaz de mudar o outro e não a nós. Amado Deus, nos colocamos diante do Teu altar, pedindo para que toda mudança que o Senhor sabe que precisamos seja feita, Senhor, nessa hora, pela Tua palavra, pela limpeza da Tua palavra. Nos dá, Senhor, maturidade através da meditação da Tua palavra, através da revelação da Tua palavra, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que Tu fortaleça, Senhor, todos os que ouvirem, assistirem, tomarem conhecimento daquilo que for falado nessa noite, no nome de Jesus. Para a Tua honra e glória, ó Deus, para a Tua honra e glória. Faz isso, porque o Senhor é o exaltado nessa noite. Amém. A gente está na segunda aula da terceira aula ao todo. A primeira foi leite, o tema dela era leite ou alimento sólido, onde a gente falou da necessidade do cristão, daquele que se converte, que fala que agora quer ter uma nova vida com Cristo e que aceita a Cristo. E, às vezes, essa pessoa passa muito tempo e ela não dá frutos, e ela continua no mesmo nível de conhecimento de Deus, no mesmo nível de espiritualidade, e ela não busca. E ela não entende coisas essenciais da palavra. Ela sempre está se alimentando de coisas superficiais, que é o chamado por Paulo de leite, né? Como um bebê que se alimenta de leite, e não um adulto que se porta como adulto e que se alimenta de alimento sólido, porque um adulto, ele faz coisas que criança não faz. Ele age diferentemente de uma criança. Ele faz trabalhos mais pesados, e para isso ele precisa de um alimento sólido. E esse alimento sólido, ele se refere a ensinamentos da palavra que são muitas vezes que precisam ser estudados com mais afinco, com mais atenção, com mais cuidado. São palavras um pouco mais duras, que só um adulto espiritualmente pode suportar. São ensinamentos que são essenciais para que o povo de Deus conheça. E tem gente que se acomoda só com leite. Mas o Senhor diz que esses, né, aqui em Hebreus, a base dessa aula é Hebreus 5,14, fala bem assim: vocês já estão há tanto tempo e vocês já eram para estar ensinando a outros, vocês já eram para estar na condição de mestres, e vocês ainda estão como meninos, ainda necessitando de alimento superficial, né, que é o leite. E Paulo, através dessa palavra que está lá em Hebreus 5,14, parece que tem Hebreus 6 também, fala sobre essa necessidade de crescer espiritualmente, de conhecer a palavra mais a fundo. Por exemplo, tem coisas que a pessoa escolhe, versículos na Bíblia que a pessoa escolhe, já outras passagens da palavra, certas pessoas não se sentem tão à vontade
em estar meditando, em estar conhecendo, mas a palavra de Deus ela é toda proveitosa. Então, a gente vai disponibilizar essa aula também, está deixando salva. Depois eu vou divulgar o link. A segunda aula, a gente já entrou na história da igreja para que nós pudéssemos também amadurecer um pouco mais conhecendo daquilo que fez o Espírito Santo através dos homens, né? Através da sua igreja, daqueles que creram em Deus e depois creram no Cristo, né? No Filho de Deus encarnado, através desses homens, ao longo da história. No que eles creram, quais foram as primeiras palavras, como eles se portaram, como eles reagiram, tudo que eles passaram para que essa palavra fosse assim mantida, fielmente guardada, primeiramente pelo Espírito Santo e depois por eles, para que chegasse até mim, para que chegasse até cada um de nós. Então, essa palavra foi mantida por pessoas, por vidas, milhares, milhões, que guardaram a fé, que guardaram a palavra, para que ela se mantesse intacta, até chegar a mim e até chegar a você. Então, é importante que a gente conheça tudo que passou, todas as dificuldades que passaram. Oi, Vini, tudo bem? Seja bem-vindo. Minha voz está um pouco alterada por causa da minha placa de áudio, mas espero que dê para escutar direitinho. Você também pode ligar aqui o áudio, se quiser falar alguma coisa. A qualquer momento pode tirar dúvida e no final a gente disponibiliza as aulas, eu pego e corrijo o áudio, aí fica direitinho no final. Mas a gente estava falando, essa já é a terceira aula, a segunda da história da igreja. A gente começou a história da igreja na semana passada e essa é a segunda. E a gente vê muito cristão tão superficial porque não entende tudo que os nossos irmãos passaram ao longo da história para poder guardar essa fé. E a gente viu antes que igreja assim, ela é mais conhecida depois, mais falada, como se tivesse se originado depois de Cristo. Mas, assim, igreja no original da palavra é ajuntamento, é reunião. Então, desde o início, existiam pessoas reunidas, né? Não com Adão. Adão estava sozinho, mas logo depois ele teve sua companheira e ali, vamos dizer assim, era uma igreja, eram duas pessoas que se uniam, que se reuniam ali também para falar com Deus, para adorar a Deus. Lá não existia culto, mas ali era uma forma de se chegar a Deus. E aí, na história, isso foi mudando, Deus foi chamando homens ao longo de toda a história, até chegar aqui, até chegar ao tempo atual em que muita gente confunde igreja com as paredes. Mas não, igreja somos nós. Até o ponto em que o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Até o ponto em que Deus fez esse plano, né, maravilhoso e revelou à humanidade em que existia uma igreja que ela não era vista com os olhos, ela era vista pela fé. Homens e mulheres de todas as raças, de todas as etnias, de todos os tempos da história, que conheceram a Deus e que depois conheceram o Filho revelado e que fazem parte da Igreja de Cristo, essa igreja espiritual, essa igreja que, quando Cristo vier, será arrebatada. Então, muita coisa se passou desde o início da história. E aqui estou eu, uma partícula mínima, pequena, mas que, assim, tão pequena que eu me sinto nada, mas que faz a diferença no corpo de Cristo, porque eu e você somos importantes para Deus. Eu faço a minha parte, né? Mas é importante a gente conhecer o que cada um dos irmãos do passado fizeram para que essa palavra continuasse intacta.
essa palavra não sofresse mácula, não fosse deturpada. Porque qual a segurança, qual a certeza que eu tenho e que você pode ter de que essa palavra que a gente diz que crê, né? Eu vou até botar meu vídeo aqui. Cadê? Vou até botar meu vídeo. Essa palavra que a gente diz aqui, que crê tanto, né? Que a gente carrega para cima e para baixo, e que tem os livros aqui, desde Gênesis até Apocalipse, qual a segurança que eu tenho de dizer que ela é verdade, que ela não foi deturpada, que ela é pura e verdadeira? Será que eu tenho essa segurança mesmo? Então, a gente vai ver através da história. A gente vai ver que, no decorrer do tempo, homens se levantaram, inspirados pelo Espírito Santo, não só para defender com suas vidas, mas para registrar aquilo que vinha de Deus. Moisés fez isso. Moisés, as pessoas, né, a história indica que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e aí outros homens se levantaram para registrar tudo o que acontecia. Milagres. Isaías, quando profetizou sobre o Cristo. E aí eu estou falando só daqueles nomes que estão aqui registrados, né? Mas tem tantos outros que fazem parte da história normal, mas que falaram, que viram com seus olhos. Flávio Joséfo foi um historiador que viu, que participou ali do tempo dos discípulos, dos apóstolos, e eles viram. E também se juntam com provas históricas de que tudo isso que nós cremos é verdade. A ressurreição de Cristo é verdade. Apesar de toda a perseguição, por tempos e tempos, as pessoas quererem, os reis, os impérios, até mesmo matar os profetas, matar o povo de Deus, queimar escritos, a palavra de Deus se manteve intacta. Recentemente, eu digo recentemente, agora na década de 1900, né, nos anos 1900, se eu não me engano, foram achados os escritos do Mar Morto, e se você for comparar aquilo que a gente tem aqui com os escritos, a gente vê a fidelidade, se eu não me engano, 90% de fidelidade com aquilo que a gente está carregando debaixo do braço todo domingo, durante a semana, para a igreja, e medita todos os dias. Então, é importante a gente saber isso. A gente começou a falar dessa história e a gente entrou já depois de Jesus. A gente falou um pouquinho antes de Jesus, depois falamos logo depois, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, e depois foram os discípulos que foram correndo, pregando a palavra. Depois dos discípulos, tiveram outros discípulos dos discípulos. O Senhor mandou eles fazerem discípulos. E aquela região foi transformada. Aquela região foi assim impactada de uma tal forma que só existiam os judeus. Os judeus se consideravam únicos. Os gentios eram um povo largado e considerado pelos judeus totalmente desprezado da graça de Deus. Aí chega um louco aos olhos dele, né? Primeiro João Batista como louco, depois Jesus fazendo toda aquela loucura, quebrando o sábado e dizendo, e já abrindo a brecha para os gentios, e aquela brecha de salvação começando a se abrir para os gentios, para um povo que nunca teve, vamos dizer assim, o direito a essa palavra de salvação. E assim começou. Transformaram aquela região total. E aí a gente viu os apóstolos sendo perseguidos, porque por medo os imperadores, eles tiveram medo de que aquela palavra de fé se tornasse algo tão poderosa que derrubassem reinos. Então, foi um rei atrás do outro, se levantando contra a palavra. E eu chamei uma atenção
há uma coisa que é quase que é regra, eu chamo assim de regra. O que acontecia e o que acontece. Você vai entender perseguição religiosa, perseguição ao povo de Deus, à igreja de Deus, sendo baseada em dois aspectos. Num aspecto político e pelo aspecto religioso. Muitas vezes, a perseguição ela se dá declaradamente por aspectos religiosos, como, por exemplo, os muçulmanos, eles são declaradamente contra os cristãos ou qualquer outra manifestação religiosa. Mas você vê também razões políticas que, claro, tem um contexto todo diabólico por trás. Herodes estava com medo de que esse rei que tinha nascido, tinha a profecia, né, de Jesus Cristo, que ele chegasse, fosse um rei político e tomasse o seu lugar de rei em Roma. E outros, você vê Faraó com medo de que Moisés levasse aquele povo e ele perdesse o seu senhorio sobre os judeus, né? Sobre os hebreus, naquela época, hebreus. E vê tantos outras perseguições motivadas por razões religiosas e políticas. Sempre, sempre. Mas as políticas, entenda, políticas, por trás da perseguição política, há sempre a questão religiosa, que é o próprio Satanás motivando os políticos a perseguir o povo. Satanás, na verdade, está por trás de todo o ódio contra a igreja e contra aquilo que se levanta em nome de Deus. A ponto de você poder fazer uma conexão com aquilo que vai vir no fim dos tempos. O próprio anticristo se levantará como rei político, como alguém político, mas vai estar do lado do falso profeta, um império político, fazendo pactos com vários reinos, vários reis, e a gente entende hoje países, né? E do lado um falso profeta dizendo: este homem é o Deus, este homem que deve ser adorado. Então, perseguição política, os olhos do cristão têm que entender a perseguição de uma forma espiritual, sim. E só entender na história, vendo o que está acontecendo, o que aconteceu, para fazer um paralelo para o que a gente está vivendo. Porque não adianta nada você conhecer o que houve e você não ter o discernimento do que está acontecendo hoje. É olhando o passado, a palavra de Deus, que você vai entender o que está acontecendo e o que virá. Então, a gente viu que vários reis se levantaram, várias heresias se levantaram, perseguição. O povo de Deus era um povo que era considerado uma classe, uma subclasse. Era perseguido, chegou ao ponto, né, de eles serem martirizados e tal, enviado para o Coliseu, onde lá tem aquele espetáculo, onde eles eram mortos por leões. Muitos do povo de Deus, né, os que se convertiam ao cristianismo nessa época, eles desejavam ser martirizados. E aí eu sempre falo, eu não entendo, se não for por uma ação do próprio Espírito de Deus, como é que alguém consegue? Como é que alguém consegue fazer isso? Como Estevão, que foi apedrejado, ele olhou e viu o próprio Deus. É algo sobrenatural. Então, nós temos que entender que, apesar de tudo isso, o próprio Deus estava presente, estava consolando, capacitando a igreja. Quando um cristão morria, milhares se levantavam, a palavra propagava, sabe? E eles tinham mais fôlego e força. É só uma ação realmente do Espírito Santo para fazer isso. E depois disso, a gente teve uma relativa paz com Domiciano. Alguns
reis, né, imperadores lá, eles se levantaram dando um maior sossego, e aí Trajano, cadê? Trajano foi o que começou aquietando um pouco os ânimos contra os cristãos. Então, ele começou a não perseguir direto a igreja. Ele só matava caso tivesse um testemunho pontual contra o povo de Deus, contra ele, né, na verdade. Mas ainda aconteciam alguns mártires, principalmente nas principais cidades. Nesse período em que não estava uma carnificina generalizada, a gente teve uma relativa paz. Aí a fé, né, a palavra ainda se propagou e tal. Só que teve a necessidade de os cristãos daquela época, eles falarem, defenderem a fé, explicarem com mais clareza o que acontecia, o que de fato era o cristianismo, porque muita gente estava se pegando à lenda. Os povos pensavam que os cristãos eram canibais, porque comiam a ceia, né? Comiam o sangue, fazia referência ao sangue e ao corpo de Cristo. E a realeza dizia também que os pobres, os cristãos que eram pobres, né, muitos pobres, eles falavam de Cristo e falavam o que era certo, o que era errado, mas eles não poderiam ter a razão, porque eles eram pobres, eram uma classe ralé, vamos dizer assim. Então, eles não concordavam com isso. E a gente teve, nesse período, muitas heresias. Uma delas foi o gnosticismo, que fala... uma das crenças do gnosticismo é que Jesus é só espírito, ele não é Deus e ele não tem parte com a matéria. E quem criou, fala também que quem criou o mundo foi um outro Deus. E aí você observa que, veja como o gnosticismo era. Ele fala assim, Jesus é espírito, sim, ele é espírito. Mas ele vem encarnado. E aqui, quando ele fala que ele não veio em carne, aí você lembra logo daquele versículo que está lá em João 1,4,3, que fala assim: e todo espírito, ou toda pessoa também que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. A pessoa pensa que isso é só uma filosofia daquela época, né? Só uma filosofia daquela época. Mas muita gente não está fazendo conexão com o que está havendo hoje. Tem um monte de gente com o espírito do anticristo. Esse espírito que já está agindo no mundo. E que só vai explodir, pipocar mesmo quando o próprio anticristo, o homem da perdição, vier a essa terra. Vai ser o ápice. Mas ele já está no mundo. Não se engane quem diz, Jesus, ele não veio em carne, ele não ressuscitou, ele não sei o quê. Isso é o espírito do anticristo. E isso é uma doutrina que mata a fé da igreja. Todo aquele que confessa, que crê que Jesus não veio em carne, é o próprio espírito do anticristo. Então, a gente vê um monte de heresia semelhante que até parece um pouquinho inofensiva, como, por exemplo, você dizer que Jesus é uma pessoa muito boa, mas era um homem, né? Era um homem. Sim, ele era homem, ele era uma pessoa boa, ele era tudo isso, mas ele era Deus. E ele era homem, aqui, ó, com essa mesma carne que eu tenho. Então, alguém que diz que ele era só um profeta, um sábio, por exemplo, os judeus. Os judeus dizem isso. E a palavra de Deus diz que os judeus o rejeitaram. Se você for ver lá em Atos, a classe de pessoas que mais perseguiu era onde os discípulos iam, onde Jesus ia, depois onde Paulo ia, onde os discípulos formados por Paulo iam.
esse povo todo era perseguido principalmente por aquela classe, os judeus, que se juntavam com os poderosos das cidades onde eles passavam e começavam a perseguir, a apedrejar, fazer de tudo. E o que é que os judeus creem? Ah, Jesus é só ele foi um profeta, ele foi um homem bom. Mas Deus, Deus ele não era. Nem filho de Deus ele não era. Aí a gente lembra daquela palavra que está lá em Mateus 16, do 15. Acho que é 16, 15. Quando Jesus pergunta, quando João Batista, que era primo de Jesus, ele tem um ataque como é que eu falo? Ele tem um ataque de incredulidade e ele estava preso nessa época. E Jesus ainda não tinha totalmente se manifestado e tal, estava fazendo já uns milagres, mas ele manda os seus discípulos, perguntarem para Jesus, ir lá onde Jesus estava e perguntar. Aquele que a gente está esperando é você, ou a gente tem que esperar outro, ou é outro que virá? Aí Jesus fala, olha, diga a João que os cegos estão vendo, é pregado aos pobres o reino. Enfim, fala todas as maravilhas. Dê só esse recado para João. Foi isso. Aí quando os discípulos de João saem, aí Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a mesma coisa que Jesus está perguntando para você, para todo mundo que está indo para a igreja e que, de repente, não tem essa segurança. Às vezes, sabe, Jesus é Deus e tal, mas não sabe defender essa fé, não sabe defender o que acredita, não sabe defender aquilo que canta, não sabe. Então, é uma fé tão vaga, não tem aquela firmeza. Mas o Senhor se voltou para os seus discípulos e perguntou, e vocês, dizem que eu sou quem? Aí é quando... eu vou pegar aqui o restante desse versículo aqui. Ele pergunta para o povo dele. 16, 15. Aí, Simão Pedro, né, com toda a ousadia, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus também dá uma bela resposta. E falou bem assim, ó. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E assim tem que ser a nossa fé, porque a gente está convivendo todos os dias com Cristo e às vezes não sabemos defender isso. Quem é Ele? Ele não era só um espírito, ele não era só um homem, ele não era só uma pessoa boazinha. Ele era e é o Deus vivo que veio encarnado e que ressuscitou, de fato. E muitas heresias vocês ouvem, por exemplo, os espíritas creem que Jesus era só uma pessoa, um homem, um profeta, mas que foi evoluindo e que é igual a gente. Nós somos irmãos, a gente vai evoluir tanto que a gente vai chegar no naipe de Jesus. Então, daí você vê, né? Não preciso nem falar mais. Então, os gnósticos também, eles diziam bem assim, olha, o Antigo Testamento ele tem que ser desprezado. E aí, você também lembra de outra parte da palavra que fala aqui, ó, em 2 Timóteo 16, 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aqui você vê, a gente não pode ser pela metade. Quem entende, quem tem a revelação do Espírito, entende que o Antigo Testamento é tão poderoso quanto o Novo e que Jesus não fez parte somente do Novo. Desde o início, o Cristo vivo estava lá.
presente na palavra, presente se revelando aos profetas de outras formas, mas diz que nos últimos dias Deus quis mostrar mais firmemente a sua promessa através do Cristo vivo, né, do encarnado como homem. Mas Cristo estava lá também em toda a Escritura. Então a gente não pode desprezar nenhuma parte nem outra. Então, diante de tudo isso que a gente está vendo, como é que essa palavra continuou? Como é que essa palavra permaneceu? Como pode essa fé ter chegado até mim? Isso assim causa tantos questionamentos, e as pessoas que não têm essa fé, com certeza elas questionam também. Como é que você sabe que tudo isso é certo, que Deus mandou fazer dessa forma, e que você está salvo, e que isso... Olha a história. A Igreja Católica vendia, como eu falei na semana passada, vendia até a salvação, e aí você está dizendo que só pode ser salvo por Cristo. Enfim, todas essas questões que a gente tem que estar preparado para defender e para conhecer, enfim. Então, diante disso, desse monte de heresia que estava na época, a igreja, né, os cristãos, fiéis, eles viram a necessidade de organizar os escritos, porque tinham escritos desde Moisés, tinham dos apóstolos, tinham dos outros, depois dos apóstolos, como Paulo. E aí eles organizaram tudo isso no chamado cânon, que eram uns livros que já eram aceitos pela igreja. As igrejas lá daquela época, daquela região, elas já aceitavam e se instruíam e se exortavam mutuamente com esses livros. Então, eram os evangelhos, as cartas de Paulo e tal. Então, eles reuniram tudo isso, que é isso que temos, né? Aqui é o resultado. E também fizeram o credo, que é aquilo que eles creem. Eles creem em Jesus Cristo. São todas as sentenças, né, que falam daquilo que o povo cristão crê. Aí eles também organizaram a igreja no apostolado, necessidade de organizar com bispos, diáconos, enfim, fizeram essa organização, porque a igreja estava crescendo muito, e precisava dessa organização. E também, uma coisa que eu faço aqui a observação é para que você veja que Deus, ele não perde as rédeas da sua obra redentora. Deus falou lá em Gênesis que iria acontecer isso, isso e isso. O homem ia cair, ele ia mandar o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e não sei o quê. Ele já tinha avisado tudo. Aí, qualquer pessoa incrédula vai dizer, depois dessas coisas, duvido a igreja se levantar, duvido essa palavra continuar, mandaram queimar um monte de livro, enfim. Mas Deus não perde as rédeas da obra redentora que Ele mesmo planejou. Nunca. E se pessoas também, com essa mesma visão, disserem hoje, do jeito que o mundo está, Jesus já perdeu o controle, a igreja não tem mais poder, a igreja só tem velho, a igreja só tem pessoas, sabe? Não vai permanecer, não vai. Quando Jesus voltar, e se voltar, que o pessoal não crê mesmo, né? Daqui a pouco ela vai morrer. Ela não tem mais poder para tocar as pessoas. Olha, ninguém mais acredita, ninguém mais chora, ninguém mais prega a verdade. As pessoas do mundo podem pensar isso. E algumas pessoas que não têm fé, que até mesmo estão nas igrejas, elas podem pensar por um momento nisso. Mas você já viu o Espírito Santo perder alguma batalha? Ele é incapaz de perder. Ele é incapaz de perder o controle. Ele é incapaz de
não fazer com que sua palavra prospere naquilo que ele quis. Se uma pessoa não quiser, pega a outra, vai lá e faz. Se a outra não quiser, vai ter milhares de outras. Deus pode fazer com que as pedras clamem. Deus já falou isso. Então, nunca pense que a palavra do Senhor vai morrer, que a igreja vai morrer, que essa palavra não vai fazer efeito. É o Espírito Santo, é algo que a gente não vê. Eu estou pregando aqui para, né? Eu estou trazendo aqui palavras para tão poucas pessoas, mas sei lá onde isso vai chegar, sei lá qual o resultado que isso vai ter depois de gravado ou agora, enfim. Ele não perde o controle. E a gente vê lá em Isaías 55:11, que fala bem assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ela vai seguir próspera até o fim, até Cristo voltar, ela vai seguir próspera. Então, por muitas coisas a igreja passou e ainda está passando, né? Porque perseguição não parou naquele tempo. A gente vê aqui também a grande perseguição que foi depois daquele período de mais tranquilidade, em que houveram essas mudanças todas, né? Essa organização da igreja. Teve Décio, 2 imperadores que fizeram assim a pior perseguição da época. Eles fizeram uma caça. Imagine não só os governantes, mas o povo das ruas matando os cristãos. E existiam decretos, e aí eles mudam as leis, né? Os instrumentos de quem persegue são as leis. Por isso eu sempre falo que aquela pessoa que divide na sua cabeça, o cristão que divide na sua cabeça a política da religião, ele é um louco e não sabe de história, não sabe de Bíblia, e não sabe de nada. Porque o instrumento que fez com que o povo de Deus fosse perseguido durante toda a história foram as leis. Se um rei, um imperador, qualquer que seja, até mesmo por razões religiosas, se levantasse e queria destruir o povo de Deus, ele logo mandava um decreto, ele logo mudava as leis, ele fazia isso, e era formalmente. E o que hoje você vê? Os povos se levantando, fazendo decretos e perseguindo o povo de Deus. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas esses 2 se destacaram porque foi bem pancada. Então, eles emitiram decreto, como Nabucodonosor, para que se adorassem somente a eles. Só eles poderiam ser, só os deuses romanos, né? Quer dizer, só os deuses romanos. E aí você vê figuras bem familiares, que a gente vê até nos filmes de adolescente, né? Júpiter, Atenas, os deuses da época, Thor. São só figurinhas de desenho. Não, são deuses que foram criados e adorados muito antes da Marvel querer inventar qualquer coisa. Eram deuses e recebiam culto. E, pela não adoração a eles, muitos cristãos foram mortos. Você vê também aí, os cristãos, eles precisavam de um certificado de que estão realmente adorando a esses deuses romanos, eles precisavam de um certificado. E aí você lembra de alguma coisa, eu botei bem aqui, de alguma marca de que você precisa de um certificado, alguma coisa na cabeça, na mão. É o que o povo de Deus vai presenciar nos últimos dias. Uma marca que lhe diz, você está adorando a pessoa certa, o anticristo. E essa marca será na mão ou na testa. A história não traz coisa nova. Ela vai assim, ela vai andando em círculos. E se você olhar para trás, você vai conseguir ter discernimento para ver o que virá
o que está acontecendo hoje, eu sempre falo. Então, a palavra de Deus diz, né? Não há nada de novo embaixo do céu. E você vê por esses acontecimentos também. Então, Diocleciano também fez a maior perseguição. Ele sabia, ele tinha medo da palavra, do crescimento, porque ele via que o negócio era tão poderoso que matava um cristão e centenas se levantavam. Matava outro, outros tantos se levantavam. Então, ele mandou queimar os livros, os escritos, onde achava. Ele queria cortar pela raiz mesmo. E foram tempos terríveis, né? Não era uma perseguição só em Roma, não era uma perseguição só em Jerusalém, era uma perseguição em todas as cidades do Império. Essa é a diferença. Todas as cidades do Império tinham que obedecer ao comando de matar aqueles que eram contra, né? E aí você vê confisca, que está errado, o confisco de propriedades, igrejas destruídas, né, os templos, condenação à morte. E você vê também que, mais uma vez, a história se repete lá na Alemanha. Lá na Alemanha, Hitler fez a mesma coisa, só que mudando a história e mudando os instrumentos. Ele mudou leis, ele botou gás, né? Mandou a galera para campos de concentração, matou a galera através de gás e outros tipos de instrumentos. Mas, da mesma forma, os cristãos não começaram a ser mortos de uma hora para outra, e os judeus, né, de uma hora para outra. Primeiro, eles foram dizendo, esse povo não tem direito, eles não podem ter comércio. Eles não podem ter comércio. Vamos tirar o direito a ser um cidadão. Da mesma forma, eles não podem ter casa. Por que esse povo vai ter casa? Eles não têm direito a ter casa. Então, vamos tirar. Aí foi, tirando um direito, tirando o outro. Aquele povo sendo, assim, rejeitado. Até o ponto do povo aceitar ali como natural e dizer, esse povo também não tem direito à vida, vamos cortar a vida dele. E você pensa que a morte do judeu aconteceu de uma hora para outra e o povo ficou, meu Deus, vai matar o judeu. Não, foi natural. Para uma grande parte, para a maioria daquele povo, foi natural. Começou com uma coisa, começou com outra, começou com outra. E isso está acontecendo em países hoje em dia. Na China, o povo, eu não poderia estar falando isso se eu morasse na China. As pessoas, para entrar nos templos, nas igrejas que são mantidas pelo governo, né, fiscalizadas pelo governo, elas precisam fazer identificação facial. E o roteiro do culto é autorizado pelo governo comunista. Então, você veja a semelhança. Nada de novo. E aí a gente está falando, não é de nazismo, não, a gente está falando de comunismo. O mesmo que é defendido por partidos políticos aqui no Brasil. E você vê como está perto, né? Que o perigo não está lá no país do outro extremo. Está muito perto, está aqui. E muitos cristãos ainda defendem, ainda votam. E se não tiver um discernimento do Espírito Santo, a pessoa cai no engano. No engano de que tudo é amor, mas não é um amor, é ódio. É ódio à palavra. E aí você vê, né? Teve toda essa perseguição. Mas depois disso, teve um período novamente de relativa paz, mas uma paz, mais paz ainda, porque se levantou um imperador que era cristão, né? Ele se dizia cristão, ele estava numa batalha e ele teve viu um sinal dizendo que sobre esse sinal ele venceria. E assim ele se converteu nessa batalha, a mãe dele era cristã, mas muitos dizem que a conversão dele não foi tão verdadeira porque ele ainda ficou cultuando deuses pagãos.
Pode ser, mas também não se sabe o grau de conhecimento que ele tinha para fazer isso ou não, né? O que aconteceu na prática é que ele mudou mais uma vez as leis. As leis estavam dizendo que o povo deve ser perseguido. E ele disse, olha, a partir de agora o povo é livre. E a religião, né, dos cristãos, o cristianismo, é a religião agora do governo. E o povo ficou muito de boa, o povo ficou feliz porque os cristãos verdadeiros, né, tiveram um momento de paz e os cristãos que não eram tão verdadeiros tiveram o comodismo na sua vida. E aí, como era uma religião do império, o povo, que a elite, né, para ficar de boa lá com os imperadores, começava a se chegar e os ricos começaram a dizer que eram cristãos e tal. E aí você vê a elite se dizendo de boca cristã só para fazer parte do império e para estar bem na fita. E muita gente rica e os cristãos que eram daquela época começaram a associar o cristianismo com a elite e as riquezas e a prosperidade, que não tinha nada a ver, porque antes o povo não tinha dinheiro. E eram cristãos fiéis, e começou a ter esse paralelo. Então, o bom dessa época é que foi assim, a igreja oficial teve uma relativa paz para aqueles que puderam aproveitar, e principalmente os verdadeiros cristãos, né, que puderam ter a sua fé, exercer sua fé em um tempo de paz. Muitos voltaram a ter o direito ao comércio, a terras, a ser cidadãos, a ter culto, a ter não andar escondido, porque os outros andavam. Porém, o que acontece? Como dizem, né? Sempre em tempos de perseguição se revelam os fiéis, mas no tempos de bonança também a igreja se corrompe. Então, a igreja ficou a religião da moda, íntima da monarquia, e muitos só com o título, né, de crentes, de cristãos. Teve uma superficialidade na fé e começaram a imitar os costumes do império. A religião começou a imitar características da cultura. E você vê que isso também aconteceu na época em que o povo foi levado para a Babilônia, o povo escravo lá no meio, quase a Sodoma, né, que era a Babilônia, onde tinha um monte de rituais pagãos e morais em que sacrificavam filhos, mas eles pegaram e se misturaram e acharam que aquilo era normal, era só cultura. Mas eu sempre digo, a cultura, muitas vezes, o satanismo, né, tudo que não é de Deus, muitas vezes se reveste da cultura. E aí os cristãos ficam lá bestificados e se misturam quando Deus manda se separar. E é isso que acontece, é isso que a gente está vivendo também. Muitas vezes no Brasil a igreja não é proibida de cultuar. Em muitos lugares a igreja não é proibida. Mas veja aqueles que são fiéis e aqueles que já começam a se misturar. Por exemplo, aqueles que dizem, carnaval não tem nada não, isso é a festa da alegria, do amor, e se você é contra é porque você já tem um discurso de ódio, aí você está passando dos limites. É normal abortar, normal, porque a mulher não quer. E também a questão do feminismo, isso é uma coisa que a mulher lutou muito tempo, e é um direito dela. E você vê como todas essas questões são assim íntimas da cultura e se contrapõem à palavra, mas as pessoas não estão entendendo. As pessoas que vão com a gente, muitas vezes a gente não entende, mesmo indo sempre para a igreja, para adorar a Deus, para ler a palavra, para meditar na palavra, e a gente não consegue discernir isso. Mas o Espírito Santo quer fazer com que a gente separe, ponha uma linha assim no meio e diga, isso não, daqui para cá não, e daqui para cá é aquilo que eu vou ficar, que é de Deus. Mas só com o discernimento do Espírito Santo. Então,
tudo isso é para dizer que muita gente já passou por estreitos, por perseguições, por dificuldades. Muitas pessoas entregaram suas vidas para que essa fé não fosse corrompida. E aqui tem uma passagem que fala sobre isso. Aqui, ó, em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Isso daqui é história. Isso daqui é história. Se você for cavar e conhecer cada história, quem que foi morto à espada? Qual a história dessa pessoa? Quem que se recusou a ser liberto, como diz aqui, né? Recusaram ser postos em liberdade. Por exemplo, Pedro, ele recusou não ser posto em liberdade, ele se recusou morrer igual a Cristo, né? Ele pediu para que colocassem a cruz de cabeça para baixo, para que ele fosse martirizado dessa forma. Enfim, é muita gente, é muita prova de fé. Que o Espírito Santo possa nos dar só um pouco de tudo isso, né? Essa fé, essa certeza, para que a gente resista até o fim. Porque a nossa fé é posta à prova todos os dias. E precisamos corresponder ao que Deus tem para cada um de nós. Tem alguém que quer falar alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida? Qualquer coisa que queira falar? Só ligar o microfone. Não tem, então essa foi a segunda aula de História da Igreja e a terceira no total. Eu vou fazer uma oração e a gente vai finalizar. A próxima aula vai ser na segunda-feira também. E espero que todos possam participar. Eu vou editar esse vídeo, salvar e deixar disponível para quem quiser. Também na próxima aula eu vou estar divulgando o link, tá certo? E vamos lá. Alguém quer orar ou tem algum pedido? Esqueci de perguntar. Pode também digitar. Pronto, já que não tem nenhum pedido, eu vou orar, tá? Por todos. Agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos em Tua presença. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos revelou nessa noite, pela Tua palavra, que o Senhor diz e ela não volta vazia. O Senhor não só nos fala, o Senhor nos prova. O Senhor faz ela prosperar em tudo aquilo para o qual o Senhor tem desejado, determinado como um propósito. Amado Deus, que o desejo de crescer na fé e de multiplicar, Senhor, essa palavra, nasça também na vida de tantos outros. Espírito Santo, que eu e os meus irmãos, tantos outros, Senhor, espalhados nesse mundo, possa ter
possa ter, Senhor, a certeza de que a Tua palavra que fará a diferença. A Tua palavra, Senhor, vai trazer a fé necessária para aquilo que precisamos. A Tua palavra vai limpar a vida do homem. A Tua palavra vai deixar as nossas vestes brancas, vai tirar toda mancha. A Tua palavra, no dia mau, vai nos dar fé, a fé que precisamos para passar por ele. A Tua palavra vai nos alegrar quando a tristeza, Senhor, vier sobre a nossa vida. A Tua palavra vai nos direcionar quando, Senhor, uma ou mais alternativas, Senhor, outros caminhos se colocarem à nossa frente e tivermos que tomar uma decisão. A Tua palavra vai se revelar em vida e em alegria, Senhor. A Tua palavra, Senhor, vai se manifestar sobrenaturalmente sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. A Tua palavra também diz, Senhor, que devemos crescer não só no conhecimento, mas também na graça. Que o Teu povo venha ter, Senhor, experiências sobrenaturais com o Senhor. Sonhos, reveladores, visões, profecias venham ser ministradas aos seus corações. Que a oração, Senhor, que cada um venha fazer seja direcionada pelo Teu Santo Espírito. Revela, Senhor, aquilo que eles não estão conseguindo ver. Revela, Senhor, problemas que estão afetando a vida deles, mas que têm causa espiritual e que eles precisam tomar uma atitude em autoridade, como diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu autoridade para repreender todo mal no Teu nome, para usar o Teu nome, Jesus. No nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha a encher os nossos corações de desejo de multiplicar essa mensagem que pode trazer vida e salvar qualquer pessoa. Ela tem poder para salvar qualquer pessoa. E que assim seja, Senhor, enche-nos de fé e da Tua graça. No nome de Jesus. E até amanhã, até a próxima, né? A próxima segunda, com fé em Deus. Jussara, eu vou deixar gravado, viu? Eu vou editar, deixar gravado, aí você participa, você assiste lá. Foi a segunda aula de História da Igreja, tá bom? Eu vou deixar lá. Um beijo, pessoal, e fica com Deus. Tchauzinho.